Comandantes militares denunciam Bolsonaro. A reação a gente conhece. Não faltarão pessoas para te perseguir. Mito. E nos grupos bolsonaristas no WhatsApp? O Alexandre de Moraes está incorrendo no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nossos bravos generais perderam a voz de comando. É o V no Zap. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Já tomaram o seu Plasil? Eu já não preciso. Eu tô acostumado e já falei, já deixei claro que tudo que eu falo aqui não abala o meu CPF. Eu tenho problemas no meu CPF. Isso aqui é CNPJ, é trabalho. Vocês já perceberam também que eu não tô aqui num lugar de autoridade. A gente tá aqui, de certa forma, tentando entender esse mito da caverna da extrema-direita. Não pegou a referência porque você não viu o vídeo que eu gravei no Chipre e também no Chipre do Norte, em que eu falo disso, desse mito da caverna bolsonarista. É uma referência sofisticada? Eles vão entender? Provavelmente não, mas pouco importa, eu não falo pra eles. E aí vamos esbanjar a mitologia. A coluna do Garrone é uma espécie de fio de Ariadne. Conhece essa referência? O fio ali que tira Teseu do labirinto do Minotauro. Eu faço sempre uma conversinha antes para vocês chegarem naquele labirinto, que não é do Minotauro, é da extrema-direita. Vocês desbravam esse labirinto junto comigo, vocês encaram o Minotauro sem problema e vêm pro mundo dos terraplanistas graças ao fio de Ariadne. Ari, o quê? Uma coisa que eu não vou fazer aqui é explicar mitologia para... Eu ouvi falar mito? Mito. É, exatamente. A única referência que eles têm de mitologia é com o mito deles. Fio de Ariadne é uma história muito interessante da mitologia grega. Ariadne, filha do rei Minos de Creta. Ela vai ajudar ali o Teseu, que tá indo lá matar o Minotauro dentro do labirinto. Ela dá pro Teseu um fio de lã, um novelo de lã. E o Teseu entra no labirinto com aquele novelo. Aí ele vai lá, mata o Minotauro. E na hora de sair, é só ele seguir a trilha de novelo que ele deixou pra trás. Ele matou o Minotauro, saiu do labirinto e depois Ariadne, coitada, levou um pé na bunda. Teseu é um macho tóxico? É um macho tóxico. Vigoroso, lindo, másculo. Tesudo, sim. Mas tóxico. Me perdi? Sempre. Nunca. É isso. Coluna do Garrone é uma espécie de fio de Ariadne. Vem comigo, com esse fio, com toda a segurança, tranquilidade, respeito à Constituição e à etiqueta. Se você é um novo deprimidinho ou uma nova deprimidinha, talvez fique um pouco confusinho. Mas quem tá aqui toda semana já sabe até o que eu vou falar agora. Não sabe? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Toda quinta-feira eu publico o vídeo aqui. Eu já fiquei desesperado em algumas semanas, porque assim, eu tô lá editando o vídeo, ou então o vídeo vai ao ar na quinta-feira à noite, na sexta-feira, pá, acontece um negócio. Aí o meu vídeo, que tava super fresquinho, com as últimas informações, fica velho. Só que aí eu, depois de sofrer um pouquinho, refleti que pouco importa. O que importa é o meu vídeo da quinta-feira. Eu vou tentar fazer o melhor vídeo da quinta-feira. Aconteceu isso. Saiu aquela notícia que os depoimentos do inquérito do golpe lá ficaram conhecidos. Não sofri. Por quê? Eu tive tempo. E essa aqui é uma coluna fruto de tempo. De reflexão também, mas principalmente de mergulho nos grupos bolsonaristas. Foi bom, porque aí eu consegui traçar uma coisa que é muito interessante, que eu sempre tento explicar aqui, talvez nesse vídeo fique muito claro. O que é a voz de comando, uma fala de uma autoridade bolsonarista ou do próprio Bolsonaro e como isso é refletido nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Hoje, as falas do Bolsonaro estão menos diretas do tempo em que ele enchia a Paulista e dizia que não ia cumprir mais ordens de Alexandre de Moraes. Ele está mais manso, as mensagens estão mais cifradas. Eu convido você a pegar esse fio de Ariadne e ir comigo e não esquece não que você vai conseguir voltar, tá? Você pode ficar com medinho, tem um certo asco de entrar nesse mundo, mas você vai conseguir voltar com um fiozinho de Ariadne. Vamos dar uma resumida aqui do que foram esses depoimentos. A essa altura você já sabe os principais pontos, eu vou só relembrar aqui rapidamente. As informações não foram exatamente novas, mas foram informações saborosas. Não foram exatamente saborosas. Foram golpistas, autoritárias, antidemocráticas, claro, mas o importante é a gente perceber quem falou
o quê? Generais. Não só quaisquer generais, mas 2 comandantes de força, o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea. O Freire Gomes, o comandante do Exército, estava como comandante nesse posto desde março de 2022, no ano eleitoral. Bolsonaro lá conspirando, crazy people contra as urnas. Não é alguém que estava alheio ao bolsonarismo, muito pelo contrário. Outra figura importante desses depoimentos é o comandante da FAB, que também devemos deixar claro que está muito longe de não ser um bolsonarista. Ele é um bolsonarista. Tem uma notícia que eu acho otimamente péssima, que há 40 dias da eleição, ele, o comandante da FAB, curtiu um vídeo em que uma mulher atirava e gritava Bolsonaro. Olha só esse vídeo. Bolsonaro! Só pela breguice já deveria ser inconstitucional curtir esse vídeo. Mas a gente já consegue qualificá-lo como bolsonarista. Você tinha ali 2 comandantes bolsonaristas. Resumindo o que eles disseram, o Freire Gomes disse que houve pressão para que ele aderisse ao golpe e disse, é muito bonito, né? Porque assim, na descrição do depoimento, fala que Bolsonaro manifestou interesse na ruptura institucional. Golpe de Estado. O Batista, o comandante da Força Aérea, ele estava presente na em reuniões, para discutir como dar uma certa legalidade, assim, um verniz de legalidade para o golpe. E aí ele disse também que o Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso ele tentasse consumar o golpe de Estado. Traidores! Tô sem paciência, não vou perder tempo com ela hoje. Eu queria só fazer um corte aqui para pensar numa hipótese. Será que, sem querer, Bolsonaro salvou a democracia? Foi tema de uma entrada minha na CNN Portugal. Estamos a falar de altas patentes. É disto que estamos a falar. Significa que no Brasil a democracia esteve de facto por um fio. Olha, eu vou ilustrar essa resposta com uma hipótese. O candidato a vice de Bolsonaro, ele era ministro da Defesa antes de ser candidato a vice. E o ministro da Defesa era comandante do Exército. Suponhamos, por exemplo, que Bolsonaro não tivesse mudado o seu vice. Ele tivesse com o mesmo vice que governava, o general Mourão, e não decidisse trocar porque ele tinha um problema com o vice. Ele é sempre muito paranoico. Se ele não tivesse tirado esse candidato a vice da Defesa e o ministro da Defesa tivesse no comando do Exército, talvez não estivéssemos numa democracia, porque foi justamente o comandante do Exército que disse não. Ao substituir o seu candidato a vice, Bolsonaro abriu caminho para que subisse ali ao comando do Exército um general legalista e impediu ali a realização de um golpe. Então, se não houvesse essa mudança aí, por conta de uma desconfiança de Bolsonaro em relação a seu vice, provavelmente nessa cadeia decisória aí, haveria muitos sims a favor do golpe e talvez o jornalista aqui não estivesse nem no Brasil, André. Nelson, obrigado. Boa noite. E dá para dizer assim que os comandantes que não aderiram ao golpe não são exatamente legalistas, né? Porque, tudo bem, eles não embarcaram no golpe, mas planejaram a viagem, compraram um bilhete, fizeram a mala, fizeram o check-in, passaram pelo raio-x, foram para a sala VIP esperar a hora de embarcar, mas não embarcaram. Então eles foram legalistas naquele momento de falar, hoje não, Faro. Porque, como eu disse, era muito claro que eles eram ideologicamente muito próximos de Bolsonaro, mas havia, sim, um temor em nome do próprio esfíncter. Freire Gomes, Bolsonaro ofereceu um golpe, o Batista disse, Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro. Melancias. Olha, eu nem vou explicar o que é melancia, porque a essa altura vocês já sabem, eu tô meio sem paciência de discutir com a minha queridíssima. Ela é fofa, né? Ela é fofa, mas é golpista, autoritária, a gente sabe, né? Mas fofa. No fim de semana, teve um evento do Bolsonaro, numa pré-candidatura, lançamento de pré-candidatura. Você lança uma coisa que não é, é coisa de Brasil. Ele lançou a pré-candidatura ao do Ramagem, que é, enfim, chapa dele, era da BIM e tudo mais, a Prefeitura do Rio. Primeiro aqui, eu vou compartilhar com vocês uma avaliação geral desse evento que eu fiz justamente na CNN em Portugal, olha só.
do lançamento da candidatura de um aliado político às eleições ao governo do Rio de Janeiro. Nelson, muito boa tarde. Este tipo de informação pode ou não ter impacto, ou acreditas que, efetivamente, aqueles que estão ao lado de Bolsonaro, independentemente destas notícias gravíssimas que têm vindo a ser tornadas públicas, vão manter esse apoio? Olha, Francisco, essa imagem revela um pouco a estratégia de Jair Bolsonaro, porque ele está ali, como se diz em inglês, business as usual. Parece que nada aconteceu, ele está seguindo aí numa espécie de campanha eleitoral. Só que não é campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral no Brasil só é permitida mais para frente, lá mais perto das eleições. É um evento político, ele, apesar de inelegível, ele tem muito poder político, tem muitos apoiantes. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele venceu as eleições no estado do Rio de Janeiro, o seu berço político é o Rio de Janeiro, então ali ele está entre os dele. Mas isso é algo político, algo midiático. Juridicamente, isso tem pouco impacto. Isso nada tem a ver com o que está sendo, o que vai ser um dia julgado. Lembrando que Bolsonaro é investigado ainda. Ele é investigado ainda, foi coletado o depoimento dele. Isso pode funcionar para os seus apoiantes. Na prática, Francisco, isso aí é um evento midiático apenas. Mas, na falta de argumento, parece que essa é a única saída possível, Francisco. Obrigado, Nelson Garrone, com as últimas informações desta situação e deste gravíssimo relato daquilo que poderia ter sido um golpe de Estado no Brasil. Vocês viram a avaliação geral. Agora, vamos para o evento em si, para a gente ver o que eu propus aqui. Pegar o fio de Ariadne e ir até lá ao labirinto e voltar e ver como esse discurso se transforma em conteúdo para as redes bolsonaristas. Mas antes de ver o discurso, eu tô agindo aqui, eu tô criando um suspense. Não tô não. Mas é para vocês verem, mais do que mostrar o que o Bolsonaro disse, é mostrar o clima. O que você estava fazendo no sábado? O que você estava fazendo no sábado? Você podia estar lá. Eu quero ver as bandeiras tremulando, porque vai fazer o uso da palavra o presidente mais amado do Brasil, Jair Messias Bolsonaro! Eu peço que acabe com a revista. Se eu me armar, o alvo sou eu sou o responsável. Eu vou deixar você cair. Então, como é que a gente chama essas pessoas? Povo! Tá acanhada, né? Geralmente ela é tão falante. Vai, fala mais. Quem é que tava lá? O povo, os patriotas, brasileiros, cidadãos de bem, fora comunismo, mito. Ai, me empolguei. Isso é o mais próximo que ela chega de um orgasmo. E eu já lembro da música da Marília Mendonça, não sei se vocês conhecem essa música. Pensando no amor dos bolsominions a Bolsonaro, eu penso na música. O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. O mito é prova disso. Vocês sabem que eu amo vocês. Eu amo vocês. Houve muitas reclamações aqui de pessoas que têm um certo desconforto, um certo incômodo. Alguns diriam asco de ver a figura de Bolsonaro. Mas eu preciso informar vossas excelências. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o áudio e vai ter o cover dele aqui. Olha só. Não faltarão pessoas para te perseguir, para te acusar das coisas mais absurdas, até de molestar uma baleia. Não tenham medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos. Aí eu vou falar pra vocês, gostaram? Gostaram? Eu vou falar pra vocês como funciona a minha cabeça. É como uma novela. Então tinha acontecido tudo que tinha acontecido, os depoimentos, coisas cabeludérrimas e tal, nas bocas dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. E aí o Bolsonaro foi falar, e eu fui ouvir. Aí quando acabou, eu pensei assim, nada, não tem nada pra falar. Acusações muito graves, coisas muito objetivas, e ele não rebate as acusações, não cai no mérito. Resumindo, o que ele diz? É perseguição, faz a brincadeira com o lance da baleia,
e diz que não tem medo de julgamento desde que seja um juiz isento. São 3 pontos ali. O Gomes Freire disse: Bolsonaro ofereceu um golpe aqui na minha mão, a minuta, auditável, impressa, pá. O Batista disse: Gomes ameaçou prender Bolsonaro. Qual seria a reação natural? Dizer: ele está mentindo, jamais ofereci um golpe. E tem essa ideia. Pode soar engraçado molestar uma baleia. Pode ser até uma acusação injusta. Mas, se essa for uma acusação engraçada ou injusta, ela não invalida qualquer outra. Concorda comigo? Pensa a lógica, né? Só porque eu tentei dar um golpe de Estado, eu vou ter que responder por um crime que eu acho bobo? O processo não faz sentido. Logo, eu não devo responder pelo golpe, pelas joias, pela vacina. E agora Bolsonaro está indiciado pelo crime lá da vacina. Ora, dizíamos há pouco que íamos olhar para esta notícia com maior profundidade e isso fazemos com a ajuda de Nelson Garrone, correspondente da CNN Portugal no Brasil. Nelson, boa tarde, antes de mais, bem-vindo. Boa tarde, Nelson. Temos então aqui esta possibilidade de uma pena de 12 anos de prisão para o ex-chefe de Estado do Brasil, uma pena pesadíssima. Ora, interessa saber qual é o contraditório. O que é que Jair Bolsonaro diz perante esta indiciação, estas acusações? Oi, Pedro e Rita. É bom a gente começar pelo contraditório. A defesa de Jair Bolsonaro, e ele tem um advogado que também tem um caráter político, então a defesa não é só técnica. Basicamente se diz que é absurdo, que essa acusação é absurda. E aí tem um motivo, porque como presidente, como chefe de Estado, ele não precisaria apresentar esse certificado de vacinação. E ele fugiu para os Estados Unidos quando ainda era presidente da República. Só que ele ficou lá depois que ele era presidente, não mais presidente, não tinha mais essa prerrogativa de não precisar da carteira de vacinação para poder entrar nos Estados Unidos. Essa é a defesa de Jair Bolsonaro. E aí eu vou descrever aqui, Pedro e Rita, alguns detalhes que são bastante técnicos, que não tem base só nas falas do ajudante de ordem Mauro Cid de Jair Bolsonaro. Há registros, por exemplo, da chegada de Mauro Cid ao Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. E lá ele entra em seu computador, acessa o perfil de Jair Bolsonaro no sistema do Ministério da Saúde. Há registro da Polícia Federal que ele fez a impressão desse papel dentro do Palácio da Alvorada e Mauro Cid diz que entregou em mão de Jair Bolsonaro. Esse registro falso que foi inserido no sistema e no dia 27 de dezembro de 2022 foi apagado. No dia 30 de dezembro, um dia antes de acabar o seu mandato, Jair Bolsonaro fugiu para a Flórida, Pedro e Rita. Nelson, obrigada pelo esclarecimento e pelo contraditório neste dia especial para ti. Um abraço e feliz aniversário. Parabéns, Nelson. 30 anos, né? Essa cara envelhecida aqui por conta da política brasileira. Com certeza. Eu sei que tivesses feito 19. Um abraço. Feliz Parabéns. aniversário. Parabéns. Obrigado. Perseguem o mito por causa de um cartão de vacinação? Pode parecer bobo para quem defende um golpe de Estado. Mas, lembrando, dentro do Alvorada, pegou o computador do Alvorada, imprimiu na impressora do Alvorada e, segundo Mauro Cid, entregou na mão de Bolsonaro. E tem ainda uma coisa leve, assim, associação criminosa. Tá bom? Você acha pouco? Os bolsonaristas aparentemente acham. E o resumo dessa história toda é que não tem uma resposta jurídica diante das acusações. Perseguição, o juiz não é isento. E essa história do isento é engraçado, porque assim, eles atacam Alexandre de Moraes, a minuta do golpe previa ali a prisão de Alexandre de Moraes, logo ele não pode julgar, porque eu ataquei. Eu queria prender ele, agora ele quer me julgar? Que absurdo, né? Então é só você xingar o juiz, você fala assim, opa, eu xinguei o juiz, eu ameacei ele de morte, ameacei prender, logo ele não pode me julgar. É a lógica dos bolsonaristas. E até a defesa técnica, vou usar um técnico aqui com bastante receio, mas até a defesa técnica está em maus lençóis. Eu vi uma expressão que eu acho muito interessante, que é a dos atos preparatórios. Se te acusam de promover um golpe de Estado, de tentar promover um golpe de Estado, a sua defesa fala assim, não, eu fiz reuniões no plural, né? No Planalto, na Alvorada, num prédio da NASA Norte, teve a minuta do golpe. Minuta, mexe, muda o texto, muda os considerandos ali, tira os considerandos. Não, põe Alexandre de Moraes, tira Alexandre de Moraes. Vamos prender o Pacheco? Hoje não, Faro. Viva o direito à defesa, se essa é a melhor defesa que eles têm,
tá bastante ruim. Podia ter falado simplesmente assim, golpe de Estado, não, nem quis, não... Sabe que eu não pensei nisso, menina? E tem uma história que também está muito presente, que é a ideia de que o que ele estudava era uma coisa constitucional. Uma coisa constitucional... E tem dois pontos que eu acho interessante ressaltar. É constitucional, você vai lá, decide prender o presidente do Senado e o presidente do Tribunal Eleitoral. E diz que era a minuta de um estado de sítio, estado de defesa, que o Congresso teria que aprovar. O Congresso teria que aprovar com o presidente do Senado preso. O presidente do Congresso estaria preso e o Congresso... É isso. Estados de defesa e estados de sítio são os instrumentos legais possíveis de um presidente. Só que, e eu já falei isso no vídeo anterior, ou no anterior do anterior, não sei. A motivação para tomar atitudes tão drásticas era a comoção popular, a anomia, a balbúrdia nas ruas. Só que essa balbúrdia nas ruas era promovida por quem? Pelos bolsonaristas. De forma autônoma? Não. Insuflados por Jair Bolsonaro e os seus. A gente lembra as falas do general Heleno. Ladrão sobre a rampa? Não, não sobe. O Braga Neto falou, não, o presidente vai tomar uma atitude, tá bem, não sei o quê. O Bolsonaro, poucos dias antes de ir embora, também fala, o povo vai decidir, calma aí, confia. Com Lula diplomado. Então a gente viu aí o que aconteceu, os depoimentos, a divulgação dos depoimentos, a reação do Bolsonaro, e agora a gente vai pra onde? A gente vai pro Vê no Zap, você tá com seu fio de Ariadne na mão, não é mesmo? Ele falou, mandou a senha para seus seguidores, e lá no Vê no Zap eles vão transformar essas ideias em quê? Em textos, vídeos, áudios, memes, basicamente para difamar aqueles que eles consideram inimigos e enaltecer uma única pessoa, que é... Mito, o melhor presidente do Brasil. Cansei dela, não vou mais discutir. Embarca comigo, pega o seu fio de Ariadne, pega o seu fio de Ariadne e vem comigo no suprassumo do néctar, do chorume, da redução, do orvalho do bolsonarismo, também conhecido como Vê no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vê no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, vídeos, áudios, memes, jogo nesse grupo que só tem eu, chamado Coluna do Garrone, e compartilho isso tudo com você. O nome disso é amor. Vamos lá. Lembra dos 3 talking points do Bolsonaro. Acusações cabeludas contra ele. Então ele fala, perseguição, o juiz não é isento, baleia, tá bom? Então vamos lá. Esse vídeo que está circulando aqui tá virando uma espécie de referência pseudo-jurídica de como reagir ao que está acontecendo. Ele vem de uma ex-juíza que hoje está nos Estados Unidos. Ela é conhecida, você vai ver isso aqui. Mas eu não quero botar a cara dela, não quero falar o nome dela, porque eu não quero. Essa é aquela juíza que durante a pandemia circulava nos shopping centers com um sorvete, porque ela falava assim, se você estiver tomando sorvete, ninguém vai pedir para você botar máscara, porque o vírus não gosta de sorvete. Tentando ali achar uma brechinha para ser sapequinha e não seguir a regra. Essa tese pseudo-jurídica que é muito divertida, muito divertida. Alexandre de Moraes está investigando Bolsonaro pela prática pelo fato de ter feito, ou supostamente feito, uma minuta de estado de defesa, ou seja, uma minuta de um ato constitucional. Isso significa que ele está investigando o Bolsonaro por estar exercendo livremente o seu papel de presidente da República. E se o Bolsonaro esteve sofrendo esse tipo de assédio judicial quanto à sua atividade de presidente, atividade legítima de cogitar a aplicação de um dispositivo constitucional, isso significa que o Alexandre de Moraes, ao fazer esse assédio, ele está incorrendo no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Entendeu? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quem está cometendo isso é o Alexandre de Moraes. A minuta do Estado de Defesa previa a prisão de Alexandre de Moraes, né? Não rolou porque a gente sabe hoje que o comandante do Exército não aceitou. Por convicção, por medo dos americanos, eu fico com a segunda opção. O Bolsonaro saiu do governo, ele não é mais presidente. Então, como é que o Xandão atrapalhou o trabalho do Bolsonaro depois de ele já ser presidente? Porque na dinâmica que a gente entende hoje, Alexandre de Moraes não estava presente.
Para eles, o Bolsonaro não tentou dar um golpe. Quem deu o golpe foi o Xandão, que impediu ele de exercer... Mas o Xandão não impediu, porque o Xandão não estava lá. O Xandão impediu um golpe ontem com uma decisão que ele tomou hoje. O Xandão viajou no tempo? É um Space Cowboy? Não sabemos. Mas é essa lógica. O Bolsonaro foi atrapalhado pelo Xandão depois de ele ser presidente. Tá? Então, ele não é mais presidente, mas o Xandão atrapalhou. Eu não sei. Eu só sei que a resposta é 42. E diante de uma argumentação como essa, e aí tem as derivações. Aqui falou autoridade. Xandão que é o golpista. E aí vem isso aqui. A verdadeira minuta do golpe. Minuta do verdadeiro golpe. Que é o alvará de soltura do Lula. É assim que eles interpretam. Tem uma juíza falando assim, um juridiquês maravilhoso, depois tem esse documento, você não entendeu? Não tem problema, tem figurinhas para você entender. Então vamos tentar entender essa língua aqui que assassina a língua de Camões. Então, o cabeça do demo, quem deu o golpe? Cabeça do demo seria ali Alexandre de Moraes. PT e STF, isso mesmo, a narrativa concreta. É uma coisa assim... É freestyle da linguagem. Tem que tentar, você faz pontuações mentais. Quem deu o golpe? PT e STF, isso mesmo, a narrativa concreta, o PT e STF que deram um golpe para destruir a democracia. Agora só tem corruptos em todos os órgãos federais. E o nosso de ratos, dinheiro, aí põe um emoji do dinheiro, pro bolso e conta bancária dos ratos e demônios e tudo mais. Entendeu? Então, a pessoa não entendeu direito, aí você desenha, põe os emojis, demônios, ratinhos, dinheiros, pronto, agora tá entendido. Além de atacar esse juiz, tem que atacar o juiz, né? Porque o juiz não é isento. Quem você tem que exaltar? Você tem que exaltar general bom. Só os generais bons. Quem é general bom? Claro, general bom é general golpista. E temos um fenômeno aqui muito interessante, que é um senhor, no caso da testosterona, exaltando outros 3 senhores no caso da testosterona. Um senhor no caso da testosterona civil, exaltando 3 senhores militares no caso da testosterona. É muita falta de testosterona, mas aqui é informativo, é amor. Vocês precisam conhecer esse senhor aqui. Olá, tudo bem? Aqui atrás eu tenho 3 generais 4 estrelas. Quando eu tenho na sequência o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio e o general Braga Neto. Mas não é para falar deles. É para falar desse outro senhor que está embaixo, o ministro Alexandre de Moraes, que proibiu esses generais, homens de relevantes serviços prestados à pátria, de ir no quartel. Simplesmente não pode ir no quartel. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes acha na cabeça dele que os generais cometeram o crime do tal golpe de Estado. Mas onde está o golpe de Estado? Houve reunião? Houve mobilização de tropa? Não. A suspeita, eles ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal, que pode apresentar um projeto de investigação final daqui para julho. Agora, um homem dentro do Brasil com uma caneta na mão subjugar um exército de 360 mil homens e 1 milhão de homens na reserva, eu sinceramente nunca esperava passar por isso. Por que isso acontece? E eu conheço o general Heleno pessoalmente. Com um glorioso exército de Caxias, que jamais se dobraria para qualquer exército, e foi assim na Guerra do Paraguai, nos vários conflitos, nos campos de batalha da Itália, nossos bravos generais perderam a capacidade e a voz de comando, porque os senhores nobres generais têm 360 mil homens honrados, ombreados, e que jamais se curvarão para qualquer ditador ou até para qualquer exército. Morrer se preciso for. Ele lembra as glórias do exército brasileiro. E aí ele precisou ir no século XIX, né? Para a Guerra do Paraguai, ele precisou voltar bastante na Guerra do século XIX. E também, gente, a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? Você pensa, né? Expansão nazista, você pensa assim, Operação Barbarossa, você pensa Stalingrado, desembarque na Normandia e o Brasil ali na periferia no combate ao fascismo. E a gente pensa com a cabeça
dessas pessoas de hoje, de que lado elas estariam nessa guerra. O povo que é a favor de execução sumária e tortura não aceita medidas cautelares. Entre as medidas cautelares que valem para Bolsonaro e valem para essa galera toda, tá a proibição de frequentar cerimônias militares. Então ele fala, não pode ir para quartéis. Xandão tirou da cabeça. Não é exatamente assim. Ele justificou. Vou ler aqui o que o Xandão falou, para a gente entender por que esse povo não pode pisar nos quartéis. Vamos lá. Os elementos probatórios colhidos nos autos trazem vasto relato de complexa e coordenada atuação de organização criminosa que inviabilizaria a manutenção do arranjo político do país e a adoção de medidas extremas que culminariam na decretação de um golpe de Estado a ser consumado mediante a atuação das Forças Armadas, tudo a fim de assegurar a permanência no poder do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, basicamente assim, ele tentou aliciar as Forças Armadas para dar um golpe. Seria adequado essa galera que tentou aliciar as Forças Armadas para dar um golpe estar dentro de uma unidade militar, participar de eventos militares, ir para quartéis, como ele diz? Né? Não teve golpe. São suposições. São suposições. Essas reuniões são supositórias. São meras suposições. Tudo com registro, várias reuniões, confirmação dos comandantes militares e tal. Cadê a mobilização das tropas? A gente viu troca de mensagem com o Mauro Cid, ele fala dos 100 mil para mobilizar os militares. A gente não pode esquecer no dia 8 de janeiro, aqueles militares ali que não deixaram a polícia chegar perto dos campos. Já estava no governo Lula, mas os militares a gente sabe, né? Bem, mas ele falou também, o senhor no caso da testosterona, que o projeto de investigação da PF vai sair ainda. É um projeto de investigação, não conhecia esse termo. Ele diz que ele conhece o general Heleno, meus pêsames, e fala dos bravos generais que perderam a voz de comando. Eles perderam a voz de comando. Qual é o nome disso? É aposentadoria. Ele diz que os generais têm 350 mil homens abaixo deles. Ui. Não há. Eles não têm. Por quê? Eles se aposentaram, se reformaram, fralda geriátrica, prótese peniana, reserva. Eles não têm poder. Mas, para o senhor, no caso da testosterona, tem muito poder. Mas levanta aí. Eles não conseguem levantar tanta coisa, vão levantar um país. General Heleno, com muita dificuldade, vai conseguir ficar em pé e vai conseguir ordenar 350 mil homens. As mulheres não vão obedecer e eles vão se levantar, tá bom? Em nome de Caxia. Você viu que ele falou Caxia. Em nome de Caxia, lembrando os grandes feitos do Brasil na Segunda Guerra. Nem General Heleno estava vivo. Acho que não estava, deixa eu ver aqui. General Heleno. Não estava vivo. Ele é de 47. Então, na Segunda Guerra, nem o General Heleno estava vivo. Mas em nome da FEB, eles vão dar um golpe de Estado, basicamente, que é o que eles querem. Também tem umas orientações que são umas orientações mais antiguinhas. Se lembra quando o Braga Neto chamou o Freire Gomes de cagão? Quando ele chama o Freire Gomes de cagão, ele está autorizando memes como esse aqui. E eles já interpretaram. Ele não apoiou o golpe por quê? O único motivo para ele não apoiar o golpe é porque ele tem preço. É porque ele é um vendido. Pode ser porque ele teria assim, um certo receio de combater o maior exército da história? Talvez. Então Bolsonaro é perseguido, o juiz não é isento e... Baleia. Vocês acharam que não ia ter baleia? Tem brincadeira com a baleia. Se o Bolsonaro faz piada com a baleia, eles têm que transformar isso em um meme para poder tirar sarro, entendeu? Porque essa é a lógica deles. Vamos ver o meme. Engraçadíssimo, hein? Se você tem incontinência urinária, cuidadinho. Muito engraçado. Vamos ouvir. Então aqui, urgente, Bolsonaro vai ser finalmente preso. O advogado da baleia Jubarte armou 3 testemunhas contra Bolsonaro. Bob Esponja, o Patrick e o Siriqueja. Personagens do desenho do Bob Esponja. Então é aquela lógica que a gente entende. Se o crime é engraçado, ele não é crime. E na falta de argumento, o que você faz? Tasca a homofobia. Eu não vou rodar o áudio, porque uma música comercial vai dar uma travada, mas é a música I Will Survive, da Gloria Gaynor. E eles fazem uma piada que é engraçadíssima, que é: por gentileza, alguém sabe informar se é real ou fake? O Alexandre de Moraes, com brincos e batom e cantando I Will Survive. Nossa, como é que eu acabo com a reputação dele? Eu chamo ele de homossexual. Agora vocês já entenderam qual foi a reação nos grupos bolsonaristas. Vocês viram que os talking points do Bolsonaro estão aqui, ó. Tá tudo aqui.
descredibilizar a justiça, falar em perseguição e fazer uma piada com a baleia. Tá tudo aqui. Vamos para os outros assuntos. Que o VinoZap não é só isso. Porque o VinoZap, assim, é uma desinformação em vários sentidos, várias áreas do desconhecimento. Então eu vou navegar com vocês e já preparo vocês aqui para um meme que a gente pode cortar e depois lembrar no futuro e pensar. Envelheceu mal, que é esse aqui, ó. Vitória da sociedade, aprovado o fim das saidinhas de presos condenados na Comissão de Segurança Pública do Senado. Aí eu fico pensando, e quando isso pegar papai? Será que ele vai ser contra as saidinhas? Vamos ver. E temos um ministro da Economia que apoia, mais do que os homossexuais, ele apoia as trans, quer dar dinheiro para trans, ministro da Fazenda quer dar dinheiro para trans, bolsa para travestis. É mentira? É mentira? É um vídeo antigo, fora de contexto? Mas quero que vocês reparem que eles criticam a imprensa, globalista, mas eles usam a linguagem do telejornalismo para dar credibilidade para essa pseudonotícia. Vamos lá, bolsa para travestis. Sendo feito de um direito que foi negado no momento adequado. Essas pessoas viveram uma adolescência muito difícil e acabam sem nenhuma alternativa. A universidade vai ajudar, especialistas vão ajudar, mas eu acho que nós vamos daqui a pouco tempo construir uma coisa sólida que sofrem do mesmo mal. Uma enorme violência contra o público LGBT, com as consequências conhecidas. Ciara acredita que o programa pode ser o caminho de oportunidade capaz de mudar a vida de muitos travestis que hoje só conseguem se manter com a prostituição. Vamos lá. É um vídeo antigo, é de 2015, na época que Haddad era prefeito. E Haddad mostra que é possível ser bonito em qualquer idade. Parabéns, ministro. Eles pegam ali um projeto que houve quando o Haddad era prefeito, que dava R$100. E as contas públicas? R$100 para travestis na prefeitura. Aí eles reeditam isso e põem ali, fonte, TV Notícias. Bolsa Travestis, projeto Bolsa Travestis, volta no valor de 1.800. Por que 1.800? Chutei urgente, sendo que é um vídeo antigo do Haddad. Aqui nós temos um exemplo claro, um exemplo assim da mais pura, obscena e pornográfica má fé. Um pouquinho de homofobia, antivacina hoje não, gente. Hoje não vai ter antivacina. Tem aquela, vocês sabem que tem aquele quadro que é fixação. Fixação, que é o quê? Voto impresso. Se ilude quem acha que na próxima eleição vai poder escolher o seu candidato. Quem vai escolher são as urnas fraudadas. E a gente já sabe, pelos depoimentos, pelos documentos e tudo mais, que dentro do bolsonarismo, na cúpula do governo, se sabia que não havia fraude nas urnas. O Cid fala, não tem bala de prata. Os comandantes militares falam, não tem. Então isso que é uma premissa, a gente sabe que é falso, ok? Mas a gente sabe hoje que eles, na cúpula do governo, sabiam que era falso. Eles procuravam a fraude naquele período ali entre a vitória do então candidato Lula e a posse. Eles estavam ali procurando e não acharam a fraude. Não acharam a fraude. Diziam que estavam procurando, não acharam a fraude. Paciência. Para os bolsonaristas, a fraude é uma premissa. Só que a premissa para o que eles dizem que é intervenção, que não é golpe, mas premissa do golpe, sendo que a premissa é falsa e eles sabiam da falsidade dessa premissa, ok? Isso é sempre bom lembrar. Ai, tá faltando o quê, gente? Tá faltando o quê? Um pouquinho de misoginia, já temos homofobia, temos o quê? Misoginia, não dá pra ficar sem misoginia. Imprensa, eles odeiam a imprensa, principalmente as mulheres da imprensa. Alvo preferencial, Miriam Leitão. Olho, alerta, perigoso. Olha isso aqui, eles produzem uma voz da Miriam Leitão a partir de inteligência artificial. Já existe isso, acesso é fácil, não é nada da NASA,
Você pega a voz da pessoa em qualquer situação, e a voz dela é facilmente obtida, porque ela é uma pessoa pública. Você pega a voz, joga isso num site, tá? Você joga no site, ele entende, decifra a voz da pessoa e consegue reproduzir qualquer texto que você escrever na voz da pessoa. E claro, eles agiram de muita boa fé. Eles botaram na boca da Miriam Leitão o que a Miriam Leitão naturalmente falaria, não é mesmo? Claro que não, vamos ouvir. Eu trabalho na Globo e é claro que só tem notícias positivas sobre o Lula. Eu trabalho na Globo e é claro que entendo como é bom o dinheiro estatal dos pagadores de impostos. Eu trabalho na Globo e é claro que entendo como é bom ler o teleprompter, mesmo que não faça sentido algum. Eu trabalho na Globo e é claro que entendo como é bom ajudar a eleger um analfabeto ex-condenado na presidência. Eu trabalho na Globo e é claro que entendo que bandido bom é bandido solto sem voltar da saidinha. Eu trabalho na Globo e é claro que entendo como é bom a economia ir mal. Então, ela fala que adora dar notícias positivas pro Lula. É uma coisa antifactual, né? Você pensar, quando o presidente Lula criticou o presidente do Banco Central, quando o presidente ameaça intervir na Vale, né? Fazer indicações na Vale, uma empresa privada, e quando o presidente tenta ali fazer valer a sua maioria dentre os acionistas da Petrobras para poder fazer a sua vontade, ela critica o Lula. É a opinião dela, tá? Você concorda, não concorda e tal? Mas não dá para dizer que ela, quando o assunto é economia, que é o assunto mais caro dela, ela adora quando a notícia é positiva pro Lula, ela adora isso. Eu trabalhei na Globo, vocês sabem, já falei, né? Eu trabalhei na Globo nos governos Lula 1, 2, Dilma e Temer. Bolsonaro não, Temer. E chamar a Miriam de comunista é muito engraçado, né? Porque o que esse povo atacava a Miriam, diziam que ela era neoliberal, sei lá o que ela era, talvez fascista. Mas aqui, no universo paralelo do bolsonarismo, a Miriam Leitão é estatizante. Ela gosta do Estado grande. Diz que ela lê o que está no TP, não é a função dela, não é apresentadora, ela é comentarista e ela é paga para dar a opinião dela. E ela acredita no que ela fala, né? Você achar que ela fala alguma coisa que pediram para ela falar, tem toques de misoginia, como se ela não fosse capaz de ter a própria opinião. Aí essa Miriam fake diz que o Lula é um analfabeto, como se Bolsonaro fosse uma pessoa hiperletrada. E aí a gente tem que destacar o duplo pensar bolsonarista. Quando o Bolsonaro tem aquele jeito meio eu ia falar Mazzaropi, mas coitado do Mazzaropi. Quando tem esse jeito meio Bolsonaro, as pessoas falam, é ele mesmo, ele é um cara muito autêntico, é do povo. Quando o Lula tem alguma coisa que se fosse o Bolsonaro seria autêntico, o Lula é um analfabeto e tal. Então é o duplo pensar. Bolsonaro, quando é ignorante, ele é popular, é o jeitão dele. O Lula, quando fala alguma coisa que as pessoas acham que é popular, ele é analfabeto. A Miriam Leitão apoia bandidos, eu não vou entrar nessa história, né? E quer que a economia vai mal, tal. Agora, aqui entra meio com piada, mas a gente vê que é perigoso, né? Porque o que separa a pessoa de cometer um crime, ou seja, atribuir uma fala a alguém, o que separa a pessoa disso é a boa-fé. E aí, uma perguntinha básica, vocês acreditam na boa-fé dos bolsonaristas? Eu acredito. Vamos atacar mulheres? Vamos atacar mulheres. Por quê? Se os bolsonaristas tomassem conta do Comitê Olímpico Internacional, o ataque às mulheres seria esporte olímpico. O alvo dessa vez é Patrícia Abravanel. Você gosta da Patrícia Abravanel? Eu não tenho nem opinião sobre a Patrícia Abravanel. Eu lembro muito dela quando ela foi sequestrada lá em 1900 pelo Ney Cardoso. Mas tem esse cara aqui que odeia. E ele... Gente... eu inventei esse negócio de senhor no caso da testosterona, mas esse aqui ele é o caso da vida. Ele tá quase respirando por aparelhos, mas ele pega as últimas forças que ele tem. Ele não tem capacidade de ir ao banheiro sozinho, mas ele pega as últimas forças que ele tem pra gravar um vídeo pra atacar a Patrícia Abravanel. Por quê? Porque ela apoia o Lula, segundo ele. Pena que vocês não podem ver, porque é muito... Quando eu vi assim, eu pensei, antigos espíritos do mal transformam essa forma decadente num Ra. Foi o que eu pensei, tá? Mas, infelizmente, vocês não vão poder ver porque eu cubro... Infelizmente não, talvez vocês ficariam sem dormir. Vamos lá, um senhor no ocaso testosterona, falência múltipla dos órgãos, criticando quem? Patrícia Abravanel. Por quê? Porque ela apoia o Lula.
Essa pergunta vai direcionada para Patrícia Bravanel, herdeira do sistema brasileiro de televisão. Como você, uma mulher cristã que defende Deus, pátria, família, liberdade, permitiu que o César Filho levasse o Lula para fazer entrevista, que na verdade nem foi entrevista. Na verdade foi uma puxação de saco. Patrícia, pelo amor de Deus, um homem que apoia tudo que o Hamas fez, está lutando aí, brigando para poder liberar aí as drogas. Um homem que está destruindo o país. Patrícia, não perguntou nada que se interessasse ao Brasil. Por que você fez isso? E não tem perdão não. Nós vamos boicotar o SBT. César Filho acabou de decretar sua falência artística como apresentador, como jornalista e principalmente como pessoa. Nós estamos indignados. O povo brasileiro não é bobo. E eu falo em nome desse mundo de gente que são os patriotas, que representam realmente o Brasil. Realmente absurdo. Realmente absurdo. Ele fala em nome do povo, né? Ele fala em nome do povo, é impressionante. Então o Lula apoia o Hamas, claramente apoia o Hamas, e quer liberar as drogas. Aí você vê como essas ideias que são repetidas, viram premissas. E ele fala assim, o César Filho foi entrevistar o Lula, não fez as perguntas que o Brasil quer fazer. Quem sabe as perguntas que o Brasil quer fazer ao presidente Lula? Claro, o senhor no caso da testosterona. Eu queria muito ter essa autoestima, sabe? Do homem branco, cis, hétero. E quando tá no caso da testosterona, parece que a autoestima é maior ainda. Então, gente, temos que boicotar o SBT. Tinha aquele, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Agora tem, o povo não é bobo, abaixa o SBT. Eu não sei vocês, mas eu sem querer assim, do Neida, eu me toquei que eu involuntariamente estou boicotando o SBT. Desde o tempo da Mariette. Se você não sabe quem é Mariette, é porque você é muito jovem. Então, o que aprendemos hoje nessa aulinha, senhores e senhoras, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas? 1. A culpa disso é da Patrícia Bravanel. A culpa é dela. É a mulher, f***, é isso mesmo. Patrícia Bravanel culpada. E 2. Vamos boicotar o SBT. SBT lixo. Eles não gostam de mulheres, não é mesmo? Mentira, calúnia. Eles amam as mulheres. As mulheres que falam exatamente o que eles querem ouvir. Chega a ser emocionante a lucidez dessa jovem e bela, porque bela tem que ser bela, né? Porque mulher serve para isso. Sobre este assunto tão relevante na pauta da modernidade. Homem e mulher, cada um no seu quadrado. E quem é ela? Quem é essa mulher? É uma mulher aleatória, tá bom? Que ela fala exatamente o que você pensa, então ela vira uma grande mulher, uma mulher aleatória, aqui dando uma entrevistinha, vamos ouvir. Posicionamento sobre o movimento feminista. Eu sou totalmente contra o feminismo. Por quê? Tenho certeza que o feminismo ele veio para destruir a mulher, a figura do feminino, destruir os homens também e, consequentemente, as famílias. Cada vez mais tomando espaço que não é delas e os homens cada vez mais enfraquecidos. Eu acho que os dois são fundamentais na sociedade, mas cada um com o seu papel. E atualmente a gente vê isso muito bagunçado, né? A mulher não sabe mais qual que é o papel dela, o homem também não sabe, a gente vê homens perdidos, mulheres perdidas e uma sociedade cada vez mais doente. Olha, não sei se esse decote é adequado não, tá bom? Não sei se mulher de verdade usa esse decote, achei muito profundo. Então, e não tem nenhum argumento, é só opinião. O feminismo quer destruir a mulher, o homem, a família, então é mera opinião. Isso é muito triste, a gente acabou a era dos argumentos e dos fatos, né? O feminismo quer destruir, mas por que quer destruir, minha filha? Quer destruir a família, o homem e tudo mais. A mulher tá querendo tomar um espaço que não é dela. Ela não quer tomar um espaço que não é dela, sabe, gente? Ela tem um espaço na direção de uma empresa, né? Um espaço de protagonismo na própria vida. E o homem tá fraco. Cada um tem que ficar no seu papel. Tá tudo bagunçado. Mulher não sabe o papel dela. Os homens e as mulheres estão perdidos e a sociedade está doente. Esse é o diagnóstico dela, né? Tá bom, minha filha. A mulher tem um papel. Em qual momento histórico a mulher teve esse papel adequado? Antes dos anos 70, quando a mulher não podia nem se divorciar? Acho que é isso, né? Mulher não pode divorciar. A mulher começou a votar, sabe? As sufragetes, aquelas feministas horrorosas. Ai, gente, agora a mulher quer orgasmo, casar de novo. O que já foi um tabu, hoje, né? O que se diz bastião do moralismo e dos conservadores já está no terceiro casamento. Não é uma opinião, é uma ignorância, é uma burrice. Porque os papéis de homens e mulheres ao longo da história
Esses papéis mudam. Que período histórico é esse que ela está defendendo? Que passado é esse? Aparentemente, assim, como ela é evangélica, reforma protestante, ela é a favor, essa mudança revolucionária. As mulheres hoje, né? Tá bom, por quê? Qual é o ontem? Qual é o ontem que você defende? Então fica vago, porque cada um tem uma ideia de mulher perfeita na cabeça, você critica a mulher de hoje, esse conceito absolutamente abstrato, e defende um passado. Agora, qual o passado? Um passado em que ela não podia votar, não podia se divorciar, não podia trabalhar, não podia gozar? É esse passado para qual ela quer voltar? Ou então, que tem que ser depois da Reforma Protestante? Então, tem que ser algum momento ali entre a Reforma Protestante e o movimento das sufragetes. Acho que ali, em algum momento, ali talvez o período vitoriano, não sei. Mas nesse período que você defende, esse decote não entra, tá bom? E você, obviamente, não poderia dar essa entrevista sem autorização de um varão. Quando alguém defende isso, você tem que perguntar, para quando você quer voltar? Porque até a Sagrada Família, se vocês for pensar, São José criou filho de outro. Joguei, hein? Ah, porque a mulher tem seu papel natural. Qual é o papel natural? Ficar inorgástica? Ah, gente. Bem, falando em orgasmo, vamos para a conspiração cabeluda. E a conspiração cabeluda tá ficando assim. Essa introdução você tá vendo que tá bonita, porque tem música. Tem música. E tem um assistente de palco. Eu falei da Mariette, tem aqui duas Mariette que são assim, mais parecidas com o Chewbacca, uma coisa meio... Mas assim, vocês estão gostando da conspiração cabeluda. Por que a conspiração cabeluda é interessante? Eu acho que é o fim e o ápice do quadro VenuSap. Porque elas revelam até onde as pessoas podem ir para acreditar numa coisa que simplesmente tem o objetivo ou de difamar um opositor ou de enaltecer aquela única pessoa que a gente já sabe quem é. Mito, mito, mito. Então, vamos lá. Muito obrigado aos meus ajudantes de palco, bastante cabeludos. Eles representam este subquadro dentro do quadro VenuSap da conspiração cabeluda. Temos aqui, vou botar aqui na minha frente. É claro que era maior. Era um vídeo longo, porque essas pessoas, além de conspiratórias, golpistas, autoritárias e sempre, no caso da testosterona, elas não são sintéticas. Sintética é só a minha amiga loura que ela fala, ela é muito sintética, ela é ótima, essa é uma qualidade que ela tem. Eles não são sintéticos, eles falam muito longamente. E cabe ao editor aqui fazer uma versão, assim, um pequeno haikai golpista, nojento, asqueroso e autoritário das falas dessas pessoas. Então, o senhor, no caso da testosterona, eu já conto para vocês que ele é um pastor do Paraná e traz uma conspiração que envolve geologia, geopolítica, Bolívia, Foro de São Paulo, combustíveis e cataratas do Iguaçu. Onde tem essa informação? Claro, aqui no VenuSap. Vamos ouvir. No Parque Iguaçu, em Foz do Iguaçu, quase divisa com o Paraguai, foi descoberto no Brasil, na época do Lula, o maior poço de gás do mundo. Dá para pro resto da vida nós usar gás de graça. O que o PT fez? Olha o que é a esquerda. Criou o Parque do Iguaçu. Pastor, mas por que o Lula fez isso? Para obrigar você a comprar o gás da Bolívia. Quanto que o Lula ganhou para fazer isso? Você sabe? Eu não sei nem se ele ganhou. De repente ele não ganhou nada. A gente não sabe. Ele queria sustentar o companheiro Evo Morales no poder, dando a ele dinheiro. Como é que ele dava dinheiro para manter a esquerda? Porque eles têm um grande projeto de poder que se chama Pátria Grande, alinhado pelo Foro de São Paulo, que faz com que toda a América do Sul seja comunista, com a China. Mas para que isso pudesse dar certo, ele tinha que sustentar o Evo na Bolívia, para o Evo poder segurar a ponta lá. E aí nós compramos teu gás, sustentamos teu governo, para você dar, se nós precisar, você vem com o teu exército e ajuda nós. Entendeu? Entendeu? Não é só um poço de gás, uma reserva de gás, não. É a maior. A maior descobriu, tá? E daria gás de graça. Agora, por que o gás seria de graça? Eu não sei. Então o PT transformou o Parque Nacional do Iguaçu em Parque Nacional para impedir que o gás fosse explorado, para poder dar esse dinheiro para comprar gás da Bolívia, para dar poder ao Evo Morales e para poder contar com o exército da Bolívia, tá bom? Tudo mediado, claro, pelo Foro de São Paulo, América do Sul comunista junto com a China.
Temos que dizer que não deu certo, porque o Evo Morales até tentou se candidatar de novo, tentou, não conseguiu. Hoje não é, ele não é o presidente da Bolívia, não é. Então essa parte do plano não deu certo. Agora, a gente tem que ser sincero. Se o plano dos comunistas é contar com o exército da Bolívia para comunizar o Brasil, os patriotas podem ficar tranquilos, não é mesmo? A gente já descobriu que os patriotas violam essa questão do espaço-tempo. A gente viu que o Alexandre de Moraes impediu um golpe ontem com uma decisão que ele tomou hoje. Aconteceu isso. Então o PT conseguiu ajudar o Evo Morales criando um parque nacional lá em 1939, quando o PT não existia. Não sei como. O PT voltou no tempo para criar o parque para apoiar o Evo no poder. Que não está no poder... mas tem um grande exército da Bolívia que pode transformar a América do Sul numa região dominada pelo comunismo. Então, segundo os bolsonaristas, fica a dica. Cuidado com o exército da Bolívia. Esse foi o quadro Vem no Zap. Gente, vem voltando aqui, ó. Vem aqui no fio de Ariadne. Vem voltando no fio de Ariadne com calma aqui pros terrabolistas, pros seus amigos terrabolistas, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Vem, podem vir. Estão voltando? Quais as conclusões que a gente tira? Estou trazendo o fio aqui. Quais conclusões a gente tira? Chegaram. Voltaram pro terrabolismo. Bolsonaro falou em perseguição, fez o deboche da baleia, e diz que o Alexandre de Moraes é um juiz comprometido. E isso é decantado, destilado, simplificado para que qualquer um possa entender. Tem uma juíza, um senhor no caso da testosterona, uma homofobia, um Bob Esponja, o Alexandre de Moraes ali, meio drag queen. O que você pensa sobre isso? É a mais pura verdade. Não, o que você pensa sobre isso? Há quem ache essas ideias, esses vídeos, esses conteúdos ridículos, um delírio, uma burrice, má fé. É uma opinião. É uma opinião sensata? É uma opinião sensata, deveras sensata. Mas a questão é, tira a sua opinião sobre isso. O que é fato? Existe um mecanismo azeitado de difamação de opositores que eles consideram inimigos. Você tem um software ali já instalado. As pessoas já operam assim, já sabem fazer esse tipo de conteúdo em forma de deboche, bastante simplificado, superficial. E diante de um fato novo, o mecanismo é: como é que Bolsonaro está certo? Independente do que aconteça, a ficha vai cair, eles vão se tocar. Não, isso não vai acontecer. Eu conheço pessoas que já participaram não de seitas propriamente ditas. Seitas eu já li sobre isso. Mas pessoas, por exemplo, que participaram de esquemas de pirâmide, que foram negando, até o ponto em que você não tem como negar, basicamente porque você quebrou, você não tem dinheiro, então você é obrigado a reconhecer. O que a pessoa faz quando reconhece? Ela não reconhece publicamente. Ela fica acanhada, muda de assunto e tal, e deixa o tempo passar. Então esse reconhecimento público provavelmente não vai existir. E eu acho que é minoria. Quem está radicalizado, quem está nesses grupos, vai continuar com esse mecanismo. Chega uma informação nova. Não é assim, será que Bolsonaro está certo ou errado? Não. Chega. Como Bolsonaro está certo e como eu vou provar isso? E aí vale tudo. Dizer que a Miriam Leitão é comunista, que os generais reformados, no caso da testosterona, têm controle das tropas, que o Xandão arquitetou um golpe e é gay, vale boicotar o SBT, ou até dizer que o PT voltou no tempo para criar um parque nacional em 1939, bem antes do partido ter sido criado. Gente, gostaram? Semana passada falaram que estava muito escuro. Eu adoro um escuro, eu adoro um escurinho. Mas eu acendi a luz hoje, tá? Vocês reclamaram que tá escuro. Outra coisa, reclamaram que tava um barulho no áudio, assim. O nome disso é ar-condicionado. Eu sou carioca, tá um calor dos infernos nessa cidade, como é que chama? São Paulo. Então eu tô fazendo aqui com ar-condicionado, senão eu vou ficar aqui pingando, suando. Vocês não vão ter o privilégio de me ver suando. Esse privilégio é para poucos. Bem, semana que vem
Não sei se vai ter coluna porque eu vou fazer uma cirurgia. Vou botar 2 pares de seios bastante fartos? Talvez. Não é exatamente isso. Não é nada sério não, mas... enfim. Não falo da minha vida pessoal, mas só explicando previamente. Espero que vocês tenham gostado desse mecanismo que vai da boca do Bolsonaro até o no Zap. Com o fio de Ariadne da coluna do Garrone. Crazy people total, minha cabeça é aleatória. Se você chegou até esse momento do vídeo é porque você ou você dormiu ou você minimamente achou interessante o que eu tô falando, tá bom? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E essa foi a coluna do Garrone. Ai, meu Deus. Já se inscreveu no canal? Me seguiu nas redes sociais? Tá bom, hein? Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo. Tchau. Até a próxima.